Fala pessoal, começando agora mais um episódio do GrifoCast e hoje aqui falar sobre gerenciamento de obras com o pessoal da Tools Engenharia. Eles são referência aí no gerenciamento, mais de 1.800.000 metros quadrados gerenciados, é muita obra, hein? E vamos bater um papo aqui para entender mais sobre o serviço, sobre a Tools, sobre seus clientes, sobre engenharia e a história de cada um. Eu estou aqui com a Fernanda Rossi, fundadora, e conta um pouquinho aí, Fernanda, dessa sua história. Quem é Fernanda Rossi? Bom, eu sou engenheira civil, que não queria fazer engenharia. Fiquei sabendo. Queria ser veterinária. Minha família inteira é de engenheiro, dos dois lados, pai e mãe. Sempre quis ser veterinária. Na época do vestibular, decidi ir para uma outra carreira que não fosse veterinária. Ainda tentei veterinária, mas pensei em direito. Mais pensando no futuro mesmo, mas jamais em engenharia. E meu pai me inscreveu no vestibular de engenharia, sem eu saber, e me comunicou no dia da prova só. A gente tem que agradecer o pai. Ia ser uma perda aí. Só para registrar que eu não conhecia essa história, tá? Novidade para todos. Mas aí, Fernanda, me conte aí, antes de você entrar na Tools, que eu acho que tem uma carreira aí grande, bonita por trás, como é entrar na engenharia quando você entrou, sendo mulher? Assim, eu comecei na construção em 2012, mais ou menos, estava no boom, e em 2012 eu acho que já era talvez um pouco melhor, mas ainda existia muito preconceito. A gente trata com vários tipos de camadas da população e assim, eu tenho uma premissa para mim que eu nunca vi em minha vida uma pessoa melhor para gerenciar a peãozada do que uma mulher braba. Nunca vi. Não pode pegar o melhor engenheiro que você já viu, não vai ser igual ao comando do que uma mulher braba. Para gerenciar qualquer homem, vamos dizer. Pra qualquer homem. Não só. Perfeito. Como foi isso daí? Você já teve dificuldade? Eu sempre dou muito valor a mulheres na construção, principalmente dentro de canteiro de obra, que eu sei o quanto difícil é. Já é difícil para um estagiário, que ela tem que se dar com diversos tipos de pessoas, saber gerenciar. Se a gente for abrir aqui histórias, eu já tive que entrar dentro de vestiário para tirar um sujeito com um facão que queria atrapalhar a obra, e era uma fase assim da construção um pouco difícil. E como foi essa entrada para você? Eu particularmente sempre me fazem essa pergunta, tá? Eu me formei em 98, então de fato as mulheres eram muito minoria ainda. Na minha sala de engenharia tinha 10 mulheres e 90 homens. Então dessas 10, acho que, 5 seguiram carreira em obra. Algumas foram para o mercado financeiro, marketing e tal. Mas eu, pessoalmente, nunca senti na pele nenhuma dificuldade e nenhum tipo de preconceito. Talvez até pela minha personalidade mesmo, um pouco mais dura. Para bom entendedor, ela tem um perfil executor-executor. É isso aí. A gente mapeou recentemente isso, é verdade. Foi? Mas ainda tem, acho que mulheres que têm dificuldade com isso, mas eu acho que o preconceito tá diminuindo drasticamente. Até o número de mulheres hoje em obra é muito grande. A gente gosta de contratar mulher em obra porque é exatamente o que você falou. Uma mulher que sabe se posicionar bem, ela é muito mais eficiente do que um homem ali na lida com peãozada e com arquitetos. Perfeito. Enfim. E antes aí de sua carreira e da Tools, também a gente está aqui com o Rafael Trevisan. Sou. Conta um pouquinho de sua história aí, Rafa. É engenheiro também, né? Sou engenheiro civil. Fiz um curso técnico de edificações, então acho que bem novo eu já tomei essa decisão por seguir nessa área. Acho que tive ali algumas experiências com meu avô, com meu pai, construindo sobrados, então acho que sempre gostei do ambiente. Acho que a única dúvida que eu tive em algum momento se eu queria projetar ou se eu queria executar, mas sempre foi alguma coisa voltada para a construção. Fiz o curso técnico de edificações, acabei estagiando na área, gostei, me apaixonei. Esse é um caminho muito bom para a engenharia. Eu conheço vários engenheiros muito bons que eles vieram do curso técnico antes e falam sempre que, rapaz, isso aí me preparou muito para o desafio. Eu acho que eu valorizo bastante a formação que eu tive como técnico, né? Até para alguns eu falo que o meu curso técnico ele foi mais desafiador do que a própria faculdade para mim. Acho que tive bons professores, bons mestres ali. Então a escolha por engenharia civil foi algo muito
cedo na minha vida. Ali com 14 anos eu já tinha ali uma ideia que eu queria seguir nesse caminho. Óbvio que a gente foi se adaptando a diferentes modelos, diferentes momentos, né? Acabei trabalhando com engenharia de obra pesada, com obra de ferrovia, depois residencial. Então, fui passando por várias esferas. Mas acho que eu sempre foquei muito nessa parte de gestão, controle de dados, sempre fui muito antenado com essa parte de tecnologias. Bacana. E acho que me encontrei nessa parte do gerenciamento e nas oportunidades de aprendizagem que o gerenciamento nos traz. E temos aqui também o Flávio. E aí, Flávio, conta um pouquinho aí. Você Bom, eu sou trabalhou em grandes construtoras. Eu sou o arquiteto que queria ser engenheiro, né? Então... Na verdade, eu nasci no Tinha meio... que ter um arquiteto para estragar aqui. Eu nasci no meio de uma família de construtores. Meu pai é projetista de estruturas, então desde criança eu fui acostumado a ver planta, corte, elevação, desenhos, arquitetura e etc. E isso, somado à minha curiosidade, eu era aquela criança que desmontava todos os brinquedos para saber como é que funcionava. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como as coisas funcionavam. E aí, com uma mãe que era professora de artes, eu acabei, aos 14, 15 anos, decidindo que eu queria ser arquiteto. Mas eu entendi, depois que eu comecei a entender a arquitetura, que era importante também eu fazer engenharia. Então, com isso, eu ingressei no curso de engenharia. Fiz lá 2 anos, mas aquela vontade de criar e de mexer com o espaço foi mais forte. E eu acabei corrigindo essa trajetória e me formei arquiteto. Mas hoje eu posso falar que hoje eu faço mais engenharia do que arquitetura, porque ao longo da minha trajetória eu trabalhei como projetista no começo da minha carreira. Aí eu fui mordido pelo mosquito do BIM e comecei a estudar isso, uma coisa muito orgânica dentro da minha trajetória. Vamos falar disso daqui a pouco aí. E com isso veio a necessidade de ser ainda mais técnico, de entender um pouco melhor como as coisas funcionavam. E eu ingressei na carreira de gerenciamento, trabalhando em grandes empresas, onde a gente se conheceu. E tudo isso culminou no encontro com a Fê e com o Rafa, que já tinham a TUS aberta, e a gente casou lá o ponta a ponta, que é entrar no pré-obra e sair na obra. Então, muito bom. Eu trazer aí um pouco também, né, de minha história. Eu entrei, Daniel Gedeon, eu também fui influenciado por família. Eu achava que na verdade ia trabalhar com meu pai, que não é engenheiro. Quando eu tinha 16 anos, 15 para 16, meu pai quebrou, literalmente. Eu falei, o caminho não é só esse aí não, eu vou ter que mexer alguns pauzinhos, ou então não vou ficar dependendo de outras pessoas. E por influência de meu avô, que era um grande construtor de estradas lá na Bahia, eu entrei em engenharia com 16 anos de idade. E já entrei na faculdade, já estagiando. Comecei numa obra de um shopping lá na Bahia. Depois passei nas maiores construtoras da Bahia. E em 2015, 2016, no meio da crise, uma das maiores crises aí de engenharia, eu me vi sozinho, sem ter meu sonho de virar diretor na empresa. Tinha acabado, eu falei, vou fazer o que eu sei fazer, que é obra. E aí eu fundei a Grifo Engenharia, que a gente começou no alto padrão residencial. E eu acho que como toda empresa, a gente foi mudando e se adaptando ao mercado. Hoje a gente tem uma pegada residencial, mas de alto padrão, muito mais para relacionamento. E é uma estratégia que a gente utiliza. Por exemplo, eu fiz 60 milhões em obra com um cliente de uma faculdade. Eu quero fazer uma casa de 20 milhões, como o caso lá na Bahia. Como é que eu não vou fazer? Não vou atender. Então tem um segmento, que a gente tem um sócio hoje, que era meu pedreiro, virou encarregado, um puta engenheiro, gerente de obra, gerente de contrato, e hoje tem 30% da nossa parte residencial, só esses projetos de estratégia. E em 2022, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente chama de Fast Construction, que é literalmente pegar uma obra comercial, que ela vai durar aí de 5 a 6 meses, e a gente tentar entregar com 45 dias para o cliente pronta. Então isso se viu muito importante onde escolas, faculdades, onde o prazo é muito determinante, que é para o empresário, que ele quer faturar, quer antecipar a sua obra. E aí hoje eu estou fazendo parte aqui de meio que uma expansão nacional da empresa, me posicionando mais aqui em São Paulo e atendendo mais os clientes que hoje já saíram aí da Bahia, deixaram de ser solar e estão mais aqui pelo Sul.
E a gente está nesse desafio de crescer e de ser uma obra muito específica. Eu tenho dificuldade, acho que vocês entendem, eu não consigo contratar um engenheiro e jogar dentro de uma obra dessa e falar, meu amigo, faça essa obra em 45 dias. Eu tenho que fazer todo um treinamento com o cara a gente usa uma palavra que é shadow, a gente tem que botar esse cara colado com outro engenheiro que já participou de um processo, pelo menos aí uns 6 meses, para depois ele começar aí. Então, até em escala, o negócio é difícil. Mas aí, deixando de falar um pouco da Grifo, eu quero saber da Tools. Como foi essa ideia de sair da consultora, vou fazer uma gerenciadora e conta um pouquinho aí da história pra gente. Então, eu entrei como estagiária numa incorporadora, fiquei lá durante 10 anos, aí fui convidada pela Gafisa para fazer a Torre do Eldorado, uma torre comercial, Eldorado Business Tower, bem conhecida. Uma obra de referência, né? Uma obra referência. Brasil. E daí, acabando essa obra, eu virei gerente de obras de terceiros na Gafisa. Então, eu tomava conta das obras que a Gafisa ela atuava só como construtora e não como incorporadora. Construía para outras incorporadoras. E lá, nessa época, eu comecei a ser gerenciada pelas gerenciadoras todas de mercado. Eu, como construtora, sendo gerenciada. E ali eu já comecei a enxergar um nicho que assim, putz, a gerenciadora vem aqui, pede relatório, usa a minha documentação e apresenta para o cliente. Tem gerenciadora que gerencia pelo conflito, ela quer mostrar só o erro para mostrar serviço para o cliente dela. Enfim, eu enxerguei ali um nicho, uma oportunidade de gerenciar, de fazer de forma diferente. Bacana. E aquilo ficou na minha cabeça durante alguns anos. Depois eu saí da Gafisa, fui para uma outra empresa de alto padrão. Também continuei sendo gerenciada por algumas outras gerenciadoras. E daí decidi sair, montar a minha gerenciadora. Falei, eu vou fazer diferente, já tendo todo o back-office de estar do lado da construtora, saber os problemas, saber como as gerenciadoras atuam. Perfeito. Eu falei, eu vou trabalhar, fazer uma Tem coisa... empatia também pelo... Exatamente, diferente. Ajudar a construtora a resolver os problemas e não mostrar os problemas para o cliente. Levar o mínimo de problema para o cliente possível. Todo gerenciador que eu já trabalhei, assim, você tem todos os tipos. Os que mais se destacavam e o que mais deu certo foi o que eles entenderam que todo mundo está ali para um negócio só. Quer entregar a obra, um ativo comum que é para o cliente. E a gente trabalhava junto. E para o construtor, quando você tem um gerenciador parceiro, tem muita diferença. Uhum. Numa questão, por exemplo, escolha do uso de impermeabilização de uma piscina, uma que vai ter 20 anos de garantia, outra que vai contratar um Zezinho ali que vem no maçarico fazendo uma manta. O gerenciador é muito importante. É mais uma opinião técnica sobre a construção, é mais um toque quando você tem alguns conflitos desses de dúvida, quando você não tem um projeto 100% redondo. E, assim, é muito bacana o trabalho. Eu tenho a impressão, não sei se é na Bahia, certo? As maiores gerenciadores que tem, eles não têm, por exemplo, a sua faixa etária de idade. Eles são normalmente de 65, 70 acima. E eu acho que eles estão ficando um pouco... Eu não sei se isso no mercado nacional, isso vai ser a minha próxima pergunta. Eu sinto que lá eles estão ficando um pouco defasados, até no uso de tecnologia, no uso de inovação, no acompanhamento, etc. E eu acho que no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, deve ter mais jovens e pessoas que estão ali na área se inovando cada vez mais no gerenciamento. Mas lá eu sinto essa dificuldade, não tem um cara que seja novo e que faça isso. Você vê isso no mercado? Eu vejo, acho que continuando assim, daí resolvi montar a Tools, montei, e daí por coincidência surgiu um trabalho que ia ser com tecnologia, com uma empresa multinacional tal, que era em BIM. Eu falei, putz, eu não conheço nada sobre BIM, mas eu não vou recusar, né? Tava no começo da empresa. É claro. Peguei com o Rafa, que eu já conhecia, e falei, Rafa, eu tenho que fazer uma proposta aqui em BIM, cara, não sei nem o que é isso, você me ajuda. Ele tava pensando em abrir uma gerenciadora também. E daí ele foi comigo nessa multinacional, a gente conversou. O Rafa falou assim também, eu não sei muito o que é, mas o Rafa sempre foi muito focado em tecnologia. Mas eu conheço quem faça, que depois apareceu lá. Aí. É o que a gente fala, né? A gente é bom em conectar os pontos. Né? Perfeito. A gente visualiza o desafio, a gente vai buscar ferramentas no mercado, recursos no mercado, para que a gente possa entregar aquela solução. Né? Acho que vem muito do nosso background. Né? Engenheiro resolve problemas. Então, posto um problema, a gente vai buscar essas soluções.
acho que como a Fê falou, né, já existia esse alinhamento muito grande de ideias no que tem já o gerenciamento, de trazer algo isso para uma esfera propositiva, de objetivos alinhados com o interesse do cliente, consequentemente gerenciador e consultora tem que trabalhar junto. E acho que a questão de como fazer, né, a gente sempre acreditou muito nas pessoas que já passaram por esses desafios, né, então pessoas que estavam em escritórios de projeto ou que estavam em consultoras, para que eles tenham legitimidade no processo de gerenciamento. Então a gente foi formando o time, engajando recursos, buscando tecnologias, para que a gente conseguisse envelopar aquilo numa solução. Então, acho que falando um pouquinho de tools, né, eu acho que a gente não tenta encaixar os nossos clientes numa caixa de solução já pronta. Então, a gente garante sempre soluções disruptivas, né? A gente vai entender o problema e a gente vai ver quais são as melhores alternativas para que a gente traga uma solução para esse cliente. E aí, acredito que ao fazer isso, a gente se provoca constantemente para ter esse viés tecnológico, de buscar recursos no mercado, antenados com novas tecnologias, questionar ali o status quo, né? Não é porque eu fiz aquilo 20, 30 anos daquela forma que precisa ser dessa forma. E eu acho que dessa forma a gente tem conseguido trazer inovação para o mercado bastante conservador. Pô, bacana. Só para complementar o que o Rafa falou, assim, eu acho que a gente tem um perfil muito de descomplicar a tecnologia na prática. Né? Então, assim, até pegando o exemplo que você deu do cara mais velho, que está lá fazendo as coisas da mesma forma, a gente valoriza muito esse cara no processo. Claro. E a gente traz a tecnologia para ampliar o conhecimento dele. Então, a ideia não é criar uma barreira, muito pelo contrário. É unir. É unir. A experiência com a tecnologia. Então, e a inovação. eu acho que nesse sentido a gente acaba se destacando dos demais. Bacana. Uma coisa que vocês falaram aí que me chamou a atenção é que vocês têm uma postura, eu não sei se sempre foi assim, tá? Não só de engenheiro, mas uma postura de empreendedor também. O empreendedor é aquela pessoa que ele chega e tem este desafio e a primeira coisa que vem na cabeça dele é: quem é que pode me ajudar com isso? Essa pergunta do quem é uma das coisas que mais vai fazer sentido e mais vai acelerar a sua curva de aprendizagem em qualquer negócio. Porque você busca quem já viveu alguma coisa e se aproxima dessa pessoa, no caso, o Rafa e você, Flávio, vieram também para complementar isso daí. E normalmente, eu acho que o engenheiro civil, ele entra no segmento e acaba que ele pode ficar muito tempo engessado ali, só olhando para frente e não ter essa visão mais 360 do que você precisa para empreender. Então é um negócio bacana. Eu acho que assim, todos nós carregamos ali um networking interessante para que a gente acesse em momentos pontuais. E o gerenciamento, ele proporciona, né, a TUS aí, a gente está caminhando para o nosso 7º ano. Ao longo desses 7 anos a gente gerenciou diversos projetos, né, do residencial de alto padrão a laboratórios e fábricas de vacina, então coisas assim muito diferentes num espectro de tomada de decisão e de stakeholders, e isso traz um benchmark significativo. Então, obviamente, a gente não vai ter resposta para tudo, mas a gente tem sido muito efetivo em fazer as perguntas certas e, entendido o problema, a gente buscar recursos que possam atuar junto com a gente nessa solução. Então, o que a gente gostaria, né, o que a gente se propõe a fazer? O investidor, né, o incorporador, que está procurando desenvolver um negócio, seja na esfera imobiliária ou em qualquer outro negócio, ele pode contar com a TUS como um facilitador para a gente caminhar para essa solução. Às vezes, né, existem projetos que ele morre num estudo de viabilidade. A gente quer estar junto com esse investidor para pensar esse estudo de viabilidade e ver se ele deve dar o próximo passo ou não. Então, trabalhando dessa forma e se colocando nessa forma, a gente tem conseguido aí, trabalhar diferentes projetos, né, e ser bombardeado com informações que proporcionam esse crescimento e esse aprendizado. E aí a gente vai cruzando com pessoas, né, a gente vai formando um time multidisciplinar. Então, perfeito. Hoje a gente tem várias pessoas ali focadas na área de projetos dentro do time do Grazi que dominam aí a questão da tecnologia do BIM. Já na esfera do residencial, a gente tem pessoas talvez não tão capacitadas nessa questão da implementação do BIM, mas que já fazem usos desse recurso da tecnologia, e o nosso desafio é levar isso para a obra. Ao entender isso, a gente já colocou toda a parte de predial e gestão de obra dentro da esfera do Flávio, para que ele possa potencializar essa transferência, né, de entendimento e de tecnologia para o campo, que é uma das grandes dores do nosso mercado. Educando o mercado, na verdade. Né? E hoje, a gente trabalhando obras de corporativo, hotel, varejo, a gente vê que tudo que eu consegui trazer dentro desse processo de construção virtual,
eu vou estar mitigando risco, eu vou estar trazendo previsibilidade para o cliente, eu vou conseguir performar naqueles ciclos super agressivos que são impostos nessa realidade de mercado. Bacana. Então, acho que assim, essa troca que a gente tenta proporcionar dentro da Tools, não só na esfera dos sócios, mas com todos os colaboradores, que tem aí trazido esse nosso sucesso ao longo dos anos. Muito bem. E quando é o momento para o cliente, certo? O momento ideal para o cliente ir atrás da Tools, contratar a Tools, quando ele tem ideia do negócio, ou quando dá problema já no meio da obra, ou antes de começar, ou depois que ele já tem um projeto, depois que já tem um construtor. Qual é o momento ideal? A gente sabe que existe essa questão de educar o mercado e você trabalha em diferentes segmentos de mercado. Então, como você falou, o residencial tem um jeito de se comportar, o corporativo já tem outro jeito. Então, qual seria o momento ideal de você buscar uma gerenciadora e como é o início desse trabalho? Vamos supor que eu seja um cliente e queira entrar em contato, queira pensar em fazer alguma coisa. A gente tem um slogan que é Tools, quanto antes melhor. Gostei. Eu acho que dentro da nossa formação profissional, a gente teve a oportunidade de vivenciar todas as esferas do desenvolvimento imobiliário. Então, mesmo lá dentro da Odebrecht, a gente tinha lá, a gente entrava na conquista do terreno, participava da incorporação e depois ia para a obra. E era a mesma equipe. Então, a gente veio muito dessa escola. Fazer engenharia montante inteira. Então, assim, o quanto antes a gente entrar e dar o acesso da nossa rede de contatos para esse cliente atingir o melhor resultado, melhor. Então, eu acho que está muito nesse viés. E o próprio pré-obra, ele tem um viés muito de planejar o que vai ser construído. Então, a gente procura intensificar a tomada de decisões, pelo menos as principais decisões importantes da obra no pré-obra. Então, esse é um pouco do conceito do BIM que a gente tenta levar para a obra. Com certeza. Entrando aí no planejamento, hoje por exemplo, a minha realidade de obra, ela dura aí no máximo 3 meses, 60 dias. Então, você imagine vocês que gerenciam o negócio, numa obra de 45 dias, eu tenho que avançar 2% ao dia. Então, pré-obra, para mim, é fundamental. É tão ou mais importante tão ou mais. Obra, né? No pré-obra, que a gente meio que... normalmente as obras são horizontais, certo? 2.000, 3.000 metros, 5.000 metros. A gente setoriza as obras, vai fazer os pacotes de trabalho. Igual um planejamento em uma linha de balanço, mas não tem uma parte de verticalização. Eu faço isso através de setores. Dentro de um programa que a gente usa, que é a parceria com o Agilin. É uma Construtec lá de Fortaleza. Tem um Prevision também, estão querendo me levar para lá. Sim. Mas eu ainda estou com o Agile, porque eu já fiz a implantação toda com o meu time. Ele linka direto com o Cienge, que é o nosso ERP que a gente utiliza, e eu tenho dentro da empresa um setor de BI, que ele puxa as informações do Agilin com o Cienge e joga num dashboard para mim, meio 24 horas de programação. Hoje de meia-noite ele roda atualizando o dia de ontem. Então, numa obra que você tem normalmente uma medição por mês, ou vamos lá, cada 15 dias, eu faço uma medição diária. Numa obra do que a gente chama do FAST. Porque eu tenho 45 dias, se eu conversar 2% ao dia. Então, é medições diárias que eu faço e a gente faz marcos, certo? Igual um planejamento de longo prazo, você bota marco em fundação, tem que terminar tal dia, tal. A gente faz marcos, agora mais dentro de um PMP, dentro de um planejamento de médio prazo. Ó, dia tal eu tenho que estar com toda a parte de infra, tal, feita. Se a gente bater isso aqui, e a gente utiliza metas para a própria equipe, para a gente conseguir acelerar a obra. Qual é o conceito principal? Dentro de uma obra de 6 meses, você tem um custo indireto do negócio. Eu espremo isso aqui 45 dias, pego esse gap que sobra aqui, normalmente dá uns 6, 7%, e injeto direto na bonificação dos caras se bater os marcos das obras. Então, aí só vem... Eu resolvi a questão do prazo, resolvi a questão de conseguir puxar o negócio. Tenho que controlar a qualidade. Como é qualidade? Aí não tem muita conversa. É tudo ou nada. 0 ou 100. É 0 ou 100. É o seguinte, meu amigo, a gente tem um financeiro que é uma parte muito importante no processo também, que é 24 horas. Se o cara terminar o serviço 2 horas da manhã, não tem a burocracia toda que a gente tinha, por exemplo, na Odebrecht, lança o pagamento, boletim de medição, etc, para leva uns 15 dias, data de pagamento para pagar, a gente paga na hora. O engenheiro nosso, ele tem mais autonomia que muito diretor tinha, por exemplo, gerente na Odebrecht. Faz o Pix. Se o cara mandar pagar 50 mil, tá pago. A gente tira o controle e entra com a conferência. Se o cara vacilar, o cara tá fora no outro dia.
Se fizer alguma coisa errada, tá fora. Como a gente tem a visualização com 24 horas do que está sendo pago direto ali no negócio. E tem alguns limites de valores que vão poder fazer isso. Mas 2 horas da manhã, se ele terminar, sei lá, 2.000 metros de piso, se tiver um piso fora do lugar, ele não recebe nada. Se ele vier 2h30, consertar esse piso, meu carregado fiscalizado dá o ok, 3 horas da manhã ele recebe o valor inteiro do negócio. Então Legal. A gente acredita muito nesses critérios, assim, porque tirar a subjetividade do nosso negócio é importante. Né? A hora que você fica discutindo, não, isso daqui está 25% pronto, isso daqui está 50%. A visão de quem, né? Isso já é muito complicado. Então, assim, o que a gente acredita em criar essas unidades de controle, perfeito, para que a gente tire a subjetividade e que nós tenhamos critérios que sejam restritivos, porque a gente tem que valorizar a terminalidade e a qualidade. Perfeito. Porque senão, como todas as obras, chega ali 95%, 96% e esses últimos 5% não acontecem nunca. Não acontece nunca, e nem se você cortar o contrato, os 5% que sobrou vai pagar uma pessoa nova para fazer. Então A gente cuida do recurso do nosso cliente, do investidor. Perfeito. Então a gente tem que colocar ele numa posição de segurança. Claro. Então assim, eu não posso colocar o recurso na frente. Claro. É o que a gente gosta de fazer com todos os parceiros que a gente trabalha, né? Trabalhar esses critérios de medição, né? E como é que a gente vai disponibilizar o recurso. E se a gente trabalhar dentro daquele regulamento e tiver essa previsibilidade, ótimo, todos ficarão felizes. Perfeito. Então, concordo plenamente com o que você falou. É o que a gente tem buscado fomentar no mercado. Existe resistência, né? A gente tem vários contratos, né? Que quando a gente entra, principalmente quando a gente entra a jusante do processo, né? Já está contratado e aí a construtora ela recebe uma taxa em cima do montante que foi despendido, que foi gasto. E aí você sempre coloca o cliente numa posição delicada. E aí, falando da realidade de obra de corporativo e varejo, né, no final você trabalha com o caixa da construtora. E o que você está fazendo é isso, né? Você está usando, já que eu vou ter esse desembolso de encaixa, eu vou dar essa previsibilidade para o executor, botar as claras todas as regras, perfeito, e se o cara fizer, ele sabe que ele vai receber. Porque no final, ele vai focar na obra que ele vai executar e vai receber mais rápido. Você seleciona os... Você sabe o que acontece muito comigo? Vamos supor, eu tenho um fornecedor de instalação de piso vinílico. Normalmente, sei lá, hospital, faculdade, tem muito manta, etc. 2.000, 3.000 metros. O cara sabe como a gente trabalha. É o mesmo construtor que presta serviço para a Odebrecht, de serviço para Viu, para Gafisa, enfim, outras empresas. Ele lá, na Odebrecht, 45 dias para receber. Hoje, na nossa época, não era assim, não era uma data de pagamento por semana. Hoje é uma por mês que os senhores têm. E tem que mandar com 60 dias de antecedência. Então, tipo assim, você vê que não é... Na nossa ainda tinha pagamento fora do prazo, a gente entupia ali, depois começaram a botar multa, reclamar. Mas, enfim. Então, você na sua recebe com 60, na sua 45, na sua com 30, se o estagiário for lá medir. Ele tira 2 caras de sua construtora. 2 da sua, 2 na sua. Monta um time de 6. Viaja para onde eu tô, qualquer lugar. A gente atua no Brasil, tô em São Luís do Maranhão, por exemplo. Ele viaja para lá. Passa uma semana, os caras fazem o serviço, o engenheiro só foi sentir falta na quarta-feira que o cara não foi na obra. Vai por mim, não monitora diariamente. Faz de segunda a sexta, sexta-feira ele terminou 3.000 metros de piso, volta pra casa ela com dinheiro que só ia receber em 60 dias qualquer textura. Ficou me ligando, Daniel, você tá fazendo obra onde? Eu quero saber onde você tá, lembra da gente, viu, etc, por conta disso. Então, o que foi que eu fiz, certo? Eu tive que criar uma metodologia que seria diferente do que eu já vinha trabalhado, que era todo no início da empresa, queria processo. A gente vinha de uma empresa que era, porra, tinha tudo, né? Então, eu quero isso aqui, quero isso aqui, isso aqui. Eu falei, ó, isso aqui não vai dar certo, eu tenho que ser diferente em alguma outra coisa. O que é que vai ser? Pô, eu não tenho 70 anos como essas construtoras. E uma marca chuta. Exatamente. Né? Então... Eu consigo ser muito mais desburocratizado do que elas, eu consigo ser muito mais ágil e tomar uma decisão muito mais rápido. Então, o que é que eu consigo ver? E aí, até o G4 que me ajudou muito na reflexão disso, pô, eu não posso pegar um processo de uma construção de 70 anos, que é enorme, um transatlântico e botar em um jet ski que não vai dar certo. Então, tente ser ágil, use, sei lá, essa questão de controle e conferência, por exemplo, a Amazon usa muito isso, entendeu? Você dá muita autonomia, o cara que está na ponta ali, ele resolve. A Stone, por exemplo, tem um jeito Stone de fazer negócio. O cara que atendeu o telefone, ele tem que resolver o problema. É diferente de um Itaú que você liga, você passa por 10 departamentos para ajudar. Então eu tive que pensar um pouco nisso e seguir para a gente conseguir ser ágil. Mas vamos falar agora sobre curiosidades aí da Tools. Qual foi um dos grandes problemas que vocês já viram assim, que vocês solucionaram dentro de não precisa falar quem foi, não precisa falar onde é, mas
solucionados. Eu só quero solucionados, senão eu acho que o residencial de alto padrão tem sempre muito desafio, né? A gente não tem uma limitação financeira, a gente tem que resolver o que o cliente quer e buscar. A cor da madeira tá diferente da outra. Uma piscina na cobertura de um prédio com um fundo de acrílico que só tem na Bélgica, então vem o negócio de navio. Esse foi um desafio. E aí tem que sair isso pro último andar à noite. E aí vem o cara da Bélgica para acompanhar o serviço. Um belga, um suíço e um francês para subir a fundo da piscina lá, discutindo com o cara do içamento, que é um peão que só fala português. E tinha que ser um negócio milimétrico e ventando a cobertura, o negócio parecia um ventilador, o fundo da piscina e tal. Cara, bacana. Tá lá, tá colocada, ficou linda, maravilhosa. É um fundo de 11 centímetros de acrílico. Imagine, 11 centímetros de acrílico. Que é mais transparente que o vidro extra clear. E aí eu imagino que quando tem uma situação dessa, nenhum nunca trabalhou com esse acrílico. Vocês têm que ir atrás da informação, que lugar do mundo. Se existir, a gente vai resolver. Isso aí. Eu já tive que trazer colchão do interior, de uma fábrica do interior da Alemanha, que o cliente queria igual. Aí você pensa eu quero um colchão igual ao do meu barco. Eu quero um colchão igual ao do meu barco. Você tem que descobrir qual era o colchão que estava no barco dele. Tinha uma foto da etiqueta, pelo menos, né? Daí a gente foi atrás, descobriu onde era a fábrica. Era uma fábrica no interior da Alemanha. Aí arruma um amigo que fala alemão para discutir com o cara, que é um caipira lá no interior da Alemanha. Aí traz o colchão, importa o colchão, isso o colchão, coloca o colchão lá e o cliente fica feliz. Que bacana. Acho que boa parte dos desafios, óbvio que o desafio técnico é posto todos os dias na nossa realidade. Mas os desafios de relacionamento, eles superam os desafios técnicos. Com certeza. É verdade. E assim, até interessante você falar isso, porque eu acho que 70% do trabalho bem feito de gerenciamento é atendimento, cara. Você pode ser um cara super técnico, mas se você não souber atender bem, você tá fora do baralho. Perfeito. E isso eu vi, assim, quando eu comecei a empresa, a gente começou em residencial de alto padrão, apartamentos de alto luxo. E às vezes eu tinha um engenheiro, que era um puta engenheiro. Eu contratei meu chefe na outra empresa. Era um puta engenheiro, eu sabia disso. E não performava bem com o apartamento do cliente por conta do relacionamento. Aí o cara que tinha mais comercial e, técnico também, etc. Não era um cara fraco, mas se sabia lidar, vamos cá, não sei o quê. Ele conseguia performar melhor. A avaliação dele, o NPS dele com o cliente era melhor. Então, eu acho que tem isso também. Um relacionamento, assim, pessoal, né? Porque você acaba fazendo no residencial, você tá ali no dia a dia. Você vira parte da família. Você vira pai da família, discutindo com a mulher e o filho quer uma coisa, o marido quer uma, a mulher quer outra. Se eu contar pra vocês, eu acho que de apartamento e residencial já devo ter feito mais de 150 obras. Desde que fundei a empresa, começou pequena, até estúdio eu fazia no início. Depois foi melhorando, a gente foi para apartamentos de 500, 1.000 metros quadrados, aí melhorou um pouco. Mas a quantidade de brigas de casais, de um sair pela porta da frente, outro sair pela porta do fundo. Acho que tem algumas dessa, não? E aí eu tive na dúvida, normalmente o marido me pagava, mas eu ia pro lado da mulher que eu sabia que quem mandava era ela. Ela, rapaz, você vinha pra aqui, eu seguia sempre um lado e tinha que dar um jeito. Depois tem um marido que desiste, levanta da mesa, decide aí que minha mulher que manda mesmo e pronto, e acabou. Eu não tenho nenhuma opinião, não sei pra que eu inventei. E você tem que estar ali, você é um psicólogo. Total. Terapia o tempo inteiro. Acho que é um momento assim, a gente tem que transformar essa experiência em algo que não seja tão traumático, né? Boa parte dos nossos clientes, eles já vêm de uma experiência muito de obra negativa. Muito ruim. Eu achava o melhor cliente pra mim. Porque o gerenciamento de obra não é um conceito tão difundido aqui no Brasil, especificamente. A gente estava até conversando disso hoje. As pessoas nos confundem, né? Falam assim, vocês são construtora, vocês são projetistas. A gente fala, não. Nossa ideia é que sejamos o ponto focal do cliente, que a gente engaje projetista, construtora, e que a gente torne o processo de construção algo previsível. Mais leve também. Mais leve. Em vez do cliente, do contratante ter que falar com várias pessoas, ele vai ter ali uma empresa que vai ser esse ponto focal. E acho que voltando na esfera de relacionamento que você colocou, a gente começa os contratos, no começo da TUS, óbvio, isso ficava muito nas costas dos sócios, né? Hoje a gente vai para um momento que a gente tem outras pessoas ali nos representando e a gente participando dos momentos mais estratégicos de tomada de decisão.
Mas o ponto focal do contrato nem sempre é algo que a gente consegue impor. A gente tenta, obviamente, dentro do organograma, falar essa daqui vai ser a pessoa responsável por esse contrato, mas em um determinado momento o cliente ele vai lá e ele adota uma pessoa, ele consegue construir um canal de relacionamento que é muito mais efetivo. E aí a gente se reorganiza em volta dessa pessoa que vai ser o ponto focal. Porque no final é fluidez de informação. Né? Exatamente. Então a gente vem aprendendo isso constantemente no processo. A gente fala, hoje na TUL são engenheiros arquitetos, né, uns programadores que nós temos lá. Eu acho que nossas próximas contratações vão ser terapeuta, psicólogo. E eu estou tendo que fazer isso agora. Porque na Grifo, pô, você vai fazer uma obra 45 dias, é uma pressão enorme, certo? O cara vai para assim, vai para uma guerra, praticamente. E a gente está dando essa opção, a gente fez uma parceria com a terapeuta focada nisso daí. E eu já era a favor de todos os sócios estarem participando disso. Então, meus 2 sócios já estavam, eu entrei recentemente e estou ainda aprendendo como é esse mundo. Mas a gente está expandindo também para os engenheiros que estão ali na frente, porque o cara lida com pressão. E assim, se a gente quer fazer um time de elite, a gente tem que estar 100% na elite, entendeu? Você não pode dar margem para uma das coisas, não tá 100%. E eu já tive, sócio que teve crise de pânico, crise de ansiedade. A gente fica... Às vezes o cara é jovem, então a responsabilidade é grande. Então eu estou ainda trabalhando isso e a gente está vendo essa parte para dar uma assistência também para o pessoal que está na linha de frente. Né? Nós temos uma equipe bem jovem, né? Às vezes precisa um treinamento de uma inteligência emocional no momento de crise. Ali. Exato. E começou a investir nisso faz 2 anos e pouco. 2 anos e pouco, de fazer um programa ali de formação de líderes. Pô, bacana. Onde é muito pautado nessa questão da inteligência emocional. Né? Vamos falar um pouco de números e escopo de trabalho. Como é dividido hoje a TUS? Quantos engenheiros ou pessoas tem com vocês? Como é que é a liderança? Como é que é a governança da empresa? Não precisa entrar em muitos detalhes, mas para dar uma ideia para o pessoal também, como é que a gente tem equipe de projeto, a gente tem equipe de BIM que atua isso daqui, a gente tem equipe de gerenciamento, planejamento de obra. Vocês fazem o planejamento ou o construtor faz o planejamento? Ou é um trabalho a 4 mãos? Eu acho que é interessante também, até para a gente difundir um pouco mais o que é o gerenciamento de obra no Brasil. Como você disse, é um negócio um pouco conhecido ainda para quem não é tão experiente na área. Sim. Mas eu acho que só tende a crescer porque é o caminho de deixar as coisas mais fáceis para todos, né? Bom, hoje a TUL são 63 colaboradores, né? A gente tem isso dividido, vou colocar aqui como se fosse 3 grandes núcleos, né? Temos o residencial de alto padrão, a gente tem um núcleo que a gente coloca como predial, mas na verdade ali são vários tipos de edificação que a gente coloca dentro dessa caixa que hoje o Grazi toca, onde temos a coordenação de projetos e o gerenciamento de obras, e onde a gente tem tentado fomentar cada vez mais esse conceito do ponta a ponta. Coordenação de projetos seria a compatibilização de todas as disciplinas de projeto? A gente vai falar que é o gerenciamento de projetos, porque acaba entrando nessa esfera do relacionamento também, né? Acho que a coordenação e compatibilização são sub-itens dentro do gerenciamento de projetos. Então, a gente entra lá na contratação dos projetistas, a montagem de um time sinérgico que entregue, esteja alinhado com os objetivos do projeto e faz essa parte de desenvolvimento, contrata a construtora e monitora essa construtora até o fim. Então, com isso, a gente tem nesse portfólio 2 grandes equipes que em um dado momento, passam o bastão uma para outra para poder seguir com a obra. Mas a ideia é que os recursos comecem aqui e terminem lá na ponta. Bacana. Né? A gente só administra a quantidade de dedicação que cada um desses times vai ter ao longo do processo. Bacana. Existe uma outra área que é focada em corporativo, varejo e obras hoteleiras. Tá? Então, hoje seriam os grandes núcleos que nós temos. Eventualmente, temos algumas obras especiais que a gente vai ver que time que a gente vai colocar à frente desse desafio. A gente tem uma área administrativa bastante enxuta, né? A gente tem ali um braço terceirizado que cuida dessa parte de mentoria e formação dos nossos líderes. Então, assim, a gente acredita muito na formação pelo exemplo. Então a gente tem dedicado aí tempo e energia para a formação desses líderes, porque isso vai reverberar para as próximas contratações e para o legado que a gente quer ter como empresa. Então acho que a gente está muito nesse momento, né, de sair do ombro dos sócios, para que nós tenhamos uma equipe de gestão que consiga andar com as próprias pernas, para que a gente possa focar nessa questão do estratégico, fomentar negócio,
Não temos áreas comerciais dentro da empresa, então é totalmente boca a boca, é um crescimento orgânico, é o cliente bem atendido que nos gera recomendações. Acho que parecido com o que você colocou no começo, né? O residencial de alto padrão, ele nos permitiu acessar uma rede de relacionamento que se mostrou muito importante ao longo do tempo, onde a gente impacta esse cliente na pessoa física, e aí depois migra para a pessoa jurídica, e aí as indicações foram fomentando os negócios e a gente foi criando esses novos núcleos, né? Então, o corporativo varejo hotel, ele vem de uma derivação do residencial e do predial. E aí hoje ele se consolida como um portfólio. Então a gente tem tentado estruturar assim, cada um dos sócios olhando com mais dedicação para cada um desses núcleos, e a gente tentando aí transformar uma visão, uma missão, visão e valores de empresa que se consolidem. Pô, parabéns. Essa parte aí da indicação boca a boca, eu me assemelho muito nisso daí. Eu sempre disse que a Grifo, ela era como se fosse um posto de gasolina, certo? Que você surgiu ali na crise de 2016 sem bandeira. E normalmente as pessoas, talvez durante um período normal, não pegassem seu carro e fosse abastecer num posto sem bandeira, um posto novo. Como a gente estava no período de maior crise para a nossa construção, o cara falou, pô, vou fazer um teste ali. Esse cara o quê? Ele tinha um Gol, um Kwid, a analogia, uma obra de pequeno porte. Ele chegou, vou arriscar aqui que eu tô com dinheiro curto, chegou no posto, foi bem atendido, recebeu café, recebeu um vale desconto na conveniência, recebeu a primeira lavagem grátis, foi super bem tratado, e aí ele saiu maravilhado com a situação, e acaba que ele chega numa mesa de bar, e ele vai conversar, falando, pô, só boto agora gasolina naquele posto ali, em tal lugar, etc. E nessa mesa de bar, vai ter um amigo dele, que em vez de um Kwid igual aos outros, pode ter um carrinho um pouco maior, que é a analogia de uma obra com um porte maior, e aí depois esse carro vem, ele vai forçar o cara a vir, não, você tem que fazer com ele, etc. E aí na outra roda de amigos, a gente vai subindo, até chegar uma roda de amigos, que vai chegar uma Mercedes, vai chegar, etc. Minha história foi basicamente essa. Eu acho que com vocês também pode ter sido assim, do boca a boca ir crescendo, e um trabalho bem feito e vindo sempre coisas. Eu queria saber, uma das coisas que é difícil para mim hoje, tá? E aqui a gente pode falar como fundador para fundador, sócio para sócio. Eu tenho uma métrica de rapaz, os nãos que a gente fala são muito mais importantes que os sim que a gente fala. Sim. Então, vocês têm algum tipo de obra que vocês não gerenciam? Que vocês não faz sentido eu pegar uma obra no Acre de 20 metros quadrados de um quiosque para gerenciar, porque talvez eu não vá agregar tanto valor para esse cliente. Como é que vocês fazem esse filtro? Porque é um negócio difícil, porque às vezes você está subindo de fase e você tem alguns clientes que ficaram aqui atrás e você tem que saber, às vezes, dizer não e tal. Como é que vocês enxergam isso daí? Acho que falando um pouquinho do pré-obra, acho que uma das coisas que a gente pode falar com a convicção, a gente não pega gerenciamento de projetos que não tem um BIM. Então, vira e mexe, olha, parece muito lá, eu queria fazer um gerenciamento com vocês, eu vou falar muito bem de vocês. Primeira pergunta que eu faço, o projeto está em BIM? Se a resposta é não, a gente vai, então quando você estiver preparado, eu posso te apoiar nisso, para essa virada de chave, mas quando você estiver preparado, você volta com a gente vai descomplicar isso para você. Né? Então, acho que isso é uma... Já é um trigger. A gente é disruptivo. Né? A gente confia muito mais no nosso entregável, a partir do momento que a gente pode aplicar a tecnologia e processo, do que a gente ficar trabalhando da forma como já fez. Mas indo para uma parte mais técnica agora, o BIM, o próprio BIM é um conceito de alguns fatores. Você tem aí, acho que é o I, que é da informação, não é? Que é a informação que vai te dar ali. Você tem a modelagem. E essa informação ela pode ser botada de vários conceitos, correto? Me corrija se eu estiver errado, que eu não sou especialista no assunto. Existe um padrão que vocês já trabalham nisso? O que é que precisa estar em BIM? Todos os projetos, toda a disciplina, a informação de quantos metros cúbicos de concreto tem dentro daquele pilar, tem que estar já na informação também, mas se tiver só a modelagem, não tiver informação, serve? Existe isso, não existe? Não, existe isso e assim, até para descomplicar esse discurso, a gente hoje não faz mais esforço no convencimento de que o BIM é melhor. Hoje, a grande maioria dos nossos contratantes já vem convencidos que o BIM é um caminho sem volta. Perfeito. Então é uma questão apenas de um aperfeiçoamento de um processo de trabalho que muitas vezes não é muito bem compreendido, mas que a gente procura engajar parceiros, projetistas que já tenham uma experiência, um background,
para que eles consigam desenvolver um projeto à luz de algumas regras que a gente coloca logo no começo, que é o tal do BIM Mandate, o plano de execução BIM, que são algumas regras que precisam ser seguidas e que elas muitas vezes são moldadas de acordo com a capacidade de entrega desse time que foi montado e também com os objetivos do trabalho. Então, assim, existem formas de descomplicar o BIM para qualquer esfera de trabalho. Tá, então a resposta é sim, existem regras para serem seguidas, são fundamentais, mas não são regras inatingíveis. Entendi. Tá? São coisas tangíveis. Eu acho que respondendo um pouco mais diretamente a sua pergunta dos nãos, eu acho que a gente, obra fora de São Paulo, para gerenciamento físico de obra, a gente estuda de fato a logística, se vale a pena ou não. Mas a gente conversa muito claramente com os clientes. Então, tem obra aqui em São Paulo mesmo que a gente mostra para o cliente o trabalho que é feito e deixa ele decidir se cabe naquele projeto ou não. Às vezes vem cliente indicado, vai reformar um apartamento super pequeno e cabe. A gente mostra que a gente consegue ser efetivo em 2, 3 contratações dele, que a gente vai se pagar mesmo sendo uma obra pequena. Então, hoje a gente tem, como a gente trabalha os controles todos em Power BI, é muito fácil dos próprios clientes que estão nos indicando mostrar o resultado financeiro que a gente dá para as obras. Então, assim, de residencial de alto padrão, por exemplo, a gente tem resultado financeiro em 100% das obras. De trazer da gente se pagar e ainda ter um lucro para o cliente. Não tenho dúvida nenhuma disso daí. A gente mostrando para ele do que chegou da construtora para o que a gente negociou. Então, acho que o que potencializa esses ganhos que a Fê está colocando é a escala que a gente consegue imprimir aos negócios que a gente entra. Perfeito. Né? Acho que falando do residencial de alto padrão, que talvez seja mais fácil de tangibilizar essa questão. Hoje, o volume de projetos que a gente tem, dificilmente uma construtora tem o mesmo volume de projetos. Perfeito. Então a gente consegue ali negociar pacotes de obra e trazer um ganho de escala, seja para o pequeno construtor ou para a grande construtora, a gente consegue ser relevante no processo. Então a gente vai lá, recebe um quadro de concorrência de uma construtora, onde a gente já validou a vendor list, colocou todos os fornecedores, recebido essas informações, validada a equalização técnica, a gente entra negociando todos estes contratos e a gente coloca o que nós recebemos, o que a gente conseguiu numa negociação tools. E o saving lá que eu sei. A gente vai se acumulando ao longo desde tapume até o colchão. A linha verde. Então, do que a gente recebeu dos mapas negociados da construtora para o que a gente efetivamente fechou. Então, nosso saving está só aí, nesse caminho. E eu acho que tem alguns pontos. A hora que a gente vai desbravar novos mercados, obviamente que a gente não vai ter os mesmos contatos e um leque de fornecedores que possam potencializar esse resultado. E aí a gente coloca de forma muito direta para o nosso cliente. Fala, ok, a gente pode pegar, a gente pode te apoiar. Entendo que a gente vai trazer previsibilidade nessa questão da gestão, mas a gente não conhece com propriedade aquela praça. E aí a gente começa a recorrer ao cliente. Seria importante que nós tivemos as indicações. Então a gente começa a fazer mais a gestão da informação. É algo que a gente tem conversado constantemente, né? De fazer um gerenciamento remoto, de trabalhar essa informação de uma outra forma, mas obviamente que fica mais difícil que a gente consiga se bancar ao longo do processo. Até para complementar o trabalho de vocês, eu já vi algumas empresas fazendo o seguinte: elas fazem toda a gestão e o gerenciamento, senta lá, elas contratam uma empresa de fiscalização de obra para fazer uma vistoria, sei lá, contratam 4 vezes, local, uma empresa que faz vistoria para banco, caixa, etc., relatório, que tem um custo mais barato, já tem alguns engenheiros que prestam esse serviço. E essa vistoria faz a vistoria, ela faz a medição, ela checa a medição com a vistoria. E ela consegue também, às vezes, contratar um engenheiro local para estar lá no ponto, só para passar 2, 3 vezes e ser mais um olho dela dentro. E já vi, franquia trabalha muito assim. Depois a gente pode até bater um papo mais sobre isso. Eu não sei se dá muito certo. Eu tenho minhas ressalvas de depender qual vai ser a capilaridade disso, até onde vai, entendeu? Mas eu gosto de fazer essa questão de vistoria, etc., acompanhar. Eu hoje na Grifo, como a gente atua também assim, do norte a sul, a gente tem, eu já utilizei algumas Construtecs que ajudam um pouco a
vou errar o nome aqui. Era uma câmera que a gente bota no capacete do Construtinho. Aí depois eu tirei e comprei a minha própria câmera e boto no capacete. É Constructim. Exatamente. É um parceiro. E a Constructim, você marca, você pega a planta, marca os mapas, pô, eu achei, perfeito. Além de você ter a evolução da obra, você consegue fazer o gerenciamento. Acabou que depois a gente só pegou uma câmera só e a gente mesmo tira as fotos, eu faço um vídeo e meu marketing publica nesse vídeo fechado um link no YouTube que a gente consegue fazer o acompanhamento, né? Mas é bacana. Eu acho que, pegando o gancho, você falou do Construtinho, é um parceiro super estratégico nosso, né? Todas as obras que nós gerenciamos, independente do portfólio, a gente coloca as fotos 360 à disposição do cliente. A gente fala que é colocar o cliente no site sem instalar fisicamente. Perfeito. E isso pra gente tem uma série de desdobramentos. Então, a gente faz a medição da obra, nosso engenheiro vai lá e faz a captura. A gente está conseguindo, junto nessa parceria com o Construtinho, otimizar muito esse processo de captura, e isso pra gente é super significativo. Vou cobrar desconto, viu, Construtinho? Thales, eu também. Mas a gente já tem vários projetos aí, a gente já está uns 4 anos rodando com eles. Antes a gente rodou várias ferramentas de mercado, mas isso é muito bom, né? Permite, por exemplo, a gente pegar e trabalhar com uma construtora fora ali da localidade que nós atuamos hoje, onde ele vai fazer essas capturas periódicas, semanais, e a gente vai tocar uma reunião gerencial a partir dessas imagens. E aí, em vez da nossa equipe estar lá semanalmente, como é a grande maioria dos nossos contratos, a gente vai mensalmente para o processo de medição, e aí a gente tem uma reunião gerencial em loco. Mas aí a gente minimiza, né, os deslocamentos. Então, é aquilo. A tecnologia ela permite novas abordagens, e a gente tem tentado testar isso constantemente. Muito bom. E ter talvez parceiros em cada região, entendeu? Possa ajudar, é uma coisa que me ajuda muito nas obras. Tem parceiros no Sul, aí tem alguns parceiros que já são homologados do Sul, parceiro do Nordeste, tem um no Nordeste. Que aí tem uma obra no Ceará, aí o cara que é do Maranhão, que já foi bom em instalações elétricas, ele vai para mim, o outro cara que é de Alagoas, ele vai também, entendeu? Que já atua naquela área. Sim. E assim, para mim tem dado certo. Infelizmente a gente já está chegando aqui ao fim, o tempo passa tão rápido, eu sabia que tinha que ser 2 horas ao invés de uma, que é muita experiência. Eu tenho uma pergunta aí final para Fernanda, e aí depois a gente pode fazer aqui as considerações finais, que seria a seguinte: quando você teve a ideia de iniciar a Tools, você imaginou estar no mesmo lugar que você está hoje? Você já chegaria nesse tamanho, nessa gerenciamento? Você tinha essa imagem? Qual era o seu desejo aí na época? Então, eu gostaria, mas eu não imaginaria que a gente chegaria tão rápido a ser uma referência de mercado como a gente é hoje. E a gente quer mais, a gente quer voar mais alto. Acho que eu estou com os sócios certos aqui, a gente está num time, nós 3 aqui, cada um tem o seu... Nós somos bem diferentes, complementares, e muito complementares. Então acho que a gente tem tudo para seguir aí por mais muitos anos. E isso aí acho que muito mérito seu de ter formado isso, de ter escolhido o sócio certo para tá do lado. É uma tarefa muito difícil. Eu tenho sócios também e assim, eu falo sempre, existe uma diferença entre o sócio e o bom funcionário. O bom funcionário é aquele que soma, o sócio ele multiplica a empresa. Exatamente. Então é uma chavezinha que tem que virar dentro aí da pessoa. Mas, pô, finalizando aí, como é que o pessoal entra em contato com a Tools? Quero fazer um gerenciamento de obra. Qual é o Instagram? É Tools, @Tools Engenharia. @Tools Engenharia. @Tools Engenharia. E telefone no Instagram tem pra falar? Eles entram em contato? Instagram, no site. Pô, bacana. Pode encontrar a gente. Muito bom. Então, pessoal, é assim que a gente finaliza aí o GrifoCast. Alto papo aqui de conhecimento e gerenciamento. Tinha que ser mais 2 horas aqui na frente pra gente conseguir falar de muita coisa. Tem vários assuntos aqui que eu não entrei, queria ter entrado mais a fundo em planejamento, mais a fundo em ERP, forma de gerenciamento que vocês utilizam. A gente vai ter a oportunidade de fazer mais também no futuro, eu tenho certeza disso, tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí, parabéns para vocês pelo sucesso que são. Eu gosto de ver pessoas que são empreendedoras também, assim como eu, que eu sei como é a luta diária, não é mole, mas a força de vontade e às vezes o frio na barriga também, se jogar de cabeça é o nosso caminho, né? Beleza. Valeu. Obrigado, Gildão. Obrigado pelo convite. Valeu, um abraço. Grande abraço.